Bom dia, boa tarde, queridos irmãos, aqui é Jorge Campos. Existe um grande conflito entre Deus e Satanás? Algumas pessoas pensam que sim. Pensam que Deus tinha um plano para o homem, mas Satanás foi ao jardim do Éden e estragou esse plano. E daí derivam o termo que diz a queda do homem. Pensam que, ou julgam que, Deus criou um plano, então, de reparação depois de Satanás ter estragado o plano inicial. Um plano de redenção, o plano de salvação, que, digamos assim, pensam que é um plano de reparação do que Satanás estragou. Queridos irmãos, por isso, pessoas pensam que existe uma grande controvérsia e que esta controvérsia continua. E por isso dizem que, como cristãos, precisamos nos esforçar a pregar Cristo para as pessoas aceitarem a Cristo e serem salvas. A razão é que acham que há uma batalha com Satanás para mais almas poderem ser salvas. E por isso pensam que Deus e nós temos que fazer o máximo que podemos para as pessoas se salvarem. Pensam que Satanás está a lutar para que as pessoas sejam ou estejam perdidas. E por isso há esta controvérsia, esta batalha. E assim pensam que o tempo está correndo rapidamente, que há pouco tempo e que, quando olhamos para a situação no mundo, promovemos as coisas como estão a andar no mundo, até dá a parecer que Deus está a perder essa batalha. Queridos irmãos, existe um grande conflito entre Deus e Satanás. Por exemplo, há cerca de milhões de pessoas em países onde é impossível ser cristão, ou que a pregação de Cristo tenha sido muito pequena, como na Rússia e na China. As pessoas que nasceram nesses países não escolheram para nascer nesses países. Estão perdidos. Está Satanás a vencer esta batalha? Muitos nunca ouviram a verdade, ou nem ouviram o nome de Jesus Cristo quando morreram. Então poderia um Deus que é justo condenar essas pessoas para o inferno. E, como pessoas pensam, então, porque veem que a vinda de Cristo está breve, pensam que Deus está perto de fechar a porta de salvação à frente da cara das pessoas. Vejam comigo, se faz favor, em Efésios capítulo 2, versículo 11 a 12. Diz assim: portanto, lembrai-vos de que, outrora, vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos, na carne, por mãos de homens, por mãos humanas, naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Não tinham esperança de salvação. Claramente, sem Cristo, não há esperança de salvação. E por isso as pessoas não conhecem Cristo. Não tiveram uma única chance de salvação. Vejam também em 1 Timóteo capítulo 1, 1 Timóteo capítulo 1,
1 Timóteo, capítulo 2, 1 Timóteo, capítulo 2, e vamos ver versículo 3 a 4. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 3 e 4. Isto é bom e aceitável diante de Deus, o nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos. O desejo de Deus é que toda a humanidade seja salva e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Deus deseja que todos sejam salvos. Então, temos aqui uma salvação universal, que todo mundo vai ser salvo? Não. Isso é o desejo de Deus. Ele deseja que todos tenham conhecimento da verdade. Vejam também outra escritura aqui em 2 Pedro, capítulo 3. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9 e 10. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9 e 10. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Precisam ter o conhecimento da verdade para se arrependerem. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão como estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Queridos irmãos, Deus deseja que todos saibam a verdade. Deseja que todos sejam salvos. Porquê? Para que se arrependem. Para poderem ser salvos. Querem que todos saibam a verdade. Para se arrependerem. Para poderem ser salvos. Salvos da pena do pecado. Mas nem todos se arrependerão. Porque sabemos, na Apocalipse 20, versículo 15, que há um lago de fogo. Em que essas pessoas morrerão. E depois vejam também em Malaquias capítulo 4. Malaquias capítulo 4, versículo 1 a 3. Malaquias capítulo 4, versículo 1 a 3 diz assim: Pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho, como palha. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Este dia, em que vai haver o lago de fogo, não deixará nem raiz nem ramo, serão completamente queimados. Mas para vós outros, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas dos vossos pés, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Queridos irmãos, vemos que Deus deseja que todos sejam salvos. Deus deseja que todos tenham conhecimento da verdade para se arrependerem. Mas sabemos que nem todos serão salvos. Porque, como vimos aqui, queimarão no lago do fogo e terão uma morte, que será uma morte para sempre. Isto é uma morte da qual não haverá uma ressurreição. E por isso algumas pessoas então dizem: mas aqueles que viveram antes de Cristo, então terão uma chance, porque nunca tiveram chance. Mas nós que vivemos depois de Cristo,
temos agora a nossa chance. Dizem que nós que vivemos agora, depois de Cristo, temos a chance. Por isso é que as pessoas proclamam, aceitam a Cristo para poderem ser salvos. Está claro, queridos irmãos, precisamos de pregar a verdade. Não estou a dizer que não precisamos de pregar a verdade. Mas o entendimento que pessoas têm é que é o seguinte, e parte desta frase está correta e parte não está correta. Vê-se aqui a mistura de um bocadinho de verdade com um bocadinho que não é verdade. Porque dizem que a salvação está aberta agora a todos. Basta aceitar Cristo e juntar-se a uma igreja. Queridos irmãos, não é simplesmente aceitar Cristo e juntar-se a uma igreja. Precisamos nos arrepender. E por isso, tenho aqui esta pergunta. Está qualquer pessoa livre a aceitar salvação e ser salvo a qualquer momento que você deseja? Uma pergunta importante. E por isso, se há, então temos um conflito entre Deus e Satanás. Porque a maioria das pessoas estão a andar no caminho errado. Ou, a outra pergunta é a seguinte. Deus deliberadamente cegou alguns à salvação hoje em dia. Talvez não só alguns, mas a maioria à salvação hoje em dia. Vejamos então o que a Bíblia diz, porque se Deus de facto cegou pessoas à salvação, então não há nenhum conflito entre Deus e Satanás. Veja o que Moisés disse aos israelitas, mesmo em Deuteronômio, isto é, na Tora, como alguns chamam, de Deuteronômio 29, versículo 2 a 4. Chamou Moisés a todo Israel e disse-lhe: Tendes visto tudo quanto o Senhor fez na terra do Egito, perante vós, a Faraó e a todos os seus servos e a toda a sua terra. As grandes provas que os vossos olhos viram, os sinais e as grandes maravilhas. Vocês viram os milagres que Deus fez. Versículo 4. Porém, o Senhor não vos deu coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir, até o dia de hoje. Está Moisés aqui a dizer que eles viram estes milagres todos, mas Deus não lhes deu coração para entender, olhos para ver, ouvidos para ouvir. Isto é, estão cegos espiritualmente. Os israelitas estavam cegos espiritualmente. Vejam também em Isaías, capítulo 28. Isaías, capítulo 28. Versículo 11. Isaías 28, versículo 11. Aqui está a falar do castigo, neste capítulo, a Efraim, que hoje em dia é representada pela Grã-Bretanha, a Inglaterra. Nós temos um livro que descreve, que explica da Bíblia que a Inglaterra e os Estados Unidos são parte de Israel. Podem pedir esse livro no nosso site. Mas falando então aí nesta profecia
em Isaías 28. Veja então o versículo 11. Pelo que por lábios gaguejantes e por língua estranha falará o Senhor a este povo. E veja então no versículo 13. Assim, pois, a palavra do Senhor lhes será preceito sobre preceito. Preceito e mais preceito. Regra sobre regra. Regra e mais regra. Sim, leis e regras e vêm estas coisas. Um pouco aqui, um pouco ali. Porquê? Para que vão e caiam para trás. E se quebrantem. E se enlacem. E sejam presos. Está aqui a dizer que a palavra do Senhor, que é um bocadinho aqui, um bocadinho cá, acolá, uma regra aqui, uma regra acolá, não está, digamos assim, toda assim, bem clara para certas pessoas. Porquê? Porque estão cegos espiritualmente, para não verem, para caírem para trás, para se quebrarem, para se enlaçarem, para serem presos. Queridos irmãos, vimos que Moisés disse aos israelitas que estavam cegos. Vê-se aqui Isaías, muito tempo depois, um profeta, a dizer que israelitas estão cegos. E depois vejam também em Ezequiel, capítulo 20. Ezequiel, capítulo 20. Que, digamos assim, é um sumário da maneira como Deus tratou a Israel. Em Ezequiel, capítulo 20. E diz assim, começando no versículo 11. Dei-lhes os meus estatutos e lhes fiz conhecer os meus juízos. Sim, Deus deu aos israelitas os seus estatutos e os juízos, os quais, cumprindo-os os homens, viverá por eles, que é para o bem deles, para os homens poderem viver. Também lhes dei os meus sábados, semanais e anuais, para servirem de sinal entre mim e eles, para serem um sinal que são o meu povo. O sábado é um sinal para nós que somos o povo de Deus. Para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica, que os põe separado de lado do resto do mundo. Deus fez estas coisas, mas veja o que eles fizeram. Vocês leem este capítulo e veem que eles profanaram, quebraram as leis de Deus, rebelaram contra Deus. E veja então no versículo 24 e 25. Porque não executaram os meus juízos, rejeitaram os meus estatutos, isto é, os israelitas, profanaram os meus sábados, e os seus olhos seguiam após os ídolos de seus pais. Quebraram tudo. Versículo 25. Pelo que também lhes dei estatutos, que não eram bons, e juízos, pelos quais não haviam de viver. Versículo 26. E permiti que eles se contaminassem com seus dons sacrificiais, como quando queimavam tudo o que abre a madre, para horrorizá-los, a fim de que soubessem que eu sou o Senhor. Vê-se aqui que Deus lhe deu estatutos que não eram bons. Porquê? Porque Deus os cegou. Deus os cegou. E eles então, um dia, diz assim, a fim de que venham a saber que eu sou o Senhor. Um dia vão de facto conhecer isso. O problema, queridos irmãos, é o seguinte.
As pessoas rejeitaram o conhecimento. E por causa disso, Deus os cegou. Vejam em Oséias. Oséias, capítulo 4, versículo 6. Diz assim: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Não é que Deus não lhes tenha dado o conhecimento, mas rejeitaram o conhecimento de Deus, o conhecimento da verdade. Rejeitaram. E por terem rejeitado, estão a ser destruídos. Estão a seguir um caminho errado e por isso estão cegos. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esquecestes da lei do teu Deus. Também eu me esquecerei de teus filhos. Queridos irmãos, quem rejeita o conhecimento da verdade, o conhecimento de Deus, Deus os cega. E por isso continuam a pecar, a viver em tratos, em leis que não são boas, que Deus então lhes deu para leis que não são boas, a um caminho diferente, um caminho errado, porque estão cegos. Deus permitiu que estejam a seguir um caminho errado, lhes deu essa possibilidade de seguirem esse caminho errado, porque estão cegos. Então, como é que Deus cega uma pessoa? Vejam em Romanos, capítulo 8, versículo 7. Romanos, capítulo 8, versículo 7. Diz assim: porque o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. A inclinação para a carne, a inclinação mental, a mente carnal, a mente natural, que é carnal, que tem esta inclinação para a carne, não está sujeita à lei de Deus. E por isso Deus nos criou com a possibilidade da nossa mente seguir as coisas carnais, rejeitarmos a Deus. E quando desenvolvemos, conforme crescemos, desde bebés, pelo ensinamento que recebemos pelos pais, isso tudo, quando desenvolvemos esta mente carnal, nós ficamos cegos, porque estamos a rejeitar a Deus. E por isso, não há conflito entre Deus e Satanás. Tudo está direitinho, de acordo com o plano de Deus. O pecado de Adão e Eva não apanhou Deus de surpresa. Deus sabia que os homens, iam pecar. O plano de redenção foi feito desde a fundação do mundo. Não foi feito desde o pecado de Adão e Eva, da fundação do mundo, antes da criação do Adão e Eva. Esse plano já tinha sido feito. Jesus Cristo já tinha se comprometido a morrer e sofrer pela humanidade. E por isso, vejam em Romanos capítulo 3, versículo 9 a 18. Diz assim, Romanos 3, versículo 9, que se conclui: temos nós qualquer vantagem? Sejamos israelitas ou pessoas deste grupo? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo de pecado. Toda a humanidade. Os israelitas tiveram uma chamada especial, mas falharam. São iguais, são tão pecadores como os gentios.
Versículo 10. Como está escrito, não há justo nenhum sequer. Nenhum sequer. Nem você, nem eu. Nem Jó. Não há quem entenda. Não há quem busque Deus. Todos extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer, exceto Jesus Cristo. A garganta deles é o sepulcro aberto. A língua urde em engano. O veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles têm cheia de maldição e amargura. Quer dizer, nenhum homem obedece a Deus. Nenhum homem. Versículo 18 diz assim: não há temor de Deus diante dos seus olhos. Porque tem esta mente carnal. Porque tem esta mente carnal. E a carne luta contra o espírito. Foi o que Paulo descreveu aos Gálatas, capítulo 5, versículo 17. Gálatas 5, versículo 17. Diz assim: porque a carne milita contra o espírito. O conflito é a nossa carne com o Espírito de Deus. O conflito não é entre Deus e Satanás. O conflito é nosso. Nós é que temos que vencer a nossa fraqueza da carne e as nossas tentações, paixões e influências, sim, de Satanás e do mundo. Mas é a nossa decisão. A carne milita contra o espírito contra a carne, porque são opostos entre si para que não façais o que porventura seja o vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a pena da lei. Se o Espírito vos está a guiar, vocês não estão a fazer as coisas da carne, não estão a pecar e por isso não estão sob a pena da lei. Por isso vemos que é natural, da maneira que somos, para o homem rejeitar a verdade. É natural para o homem, como somos educados, que somos treinados, como somos educados pelos nossos pais, da maneira que o mundo anda, desenvolvemos esta mente carnal que faz o que parece certo nos nossos olhos. Isto parece certo, ou aquilo parece certo, eu acho que isto é certo, tenho os meus direitos, faço uma demonstração e assim pecamos. É a nossa mente carnal que nos cega. E Deus o permitiu. Então, quando estivermos tão cansados dos resultados do nosso caminho pecaminoso, e quando desejamos e buscamos a Deus e pedimos a Ele o conhecimento da verdade, sinceramente pedimos isso de todo o nosso coração, Ele então nos dá o conhecimento da verdade. Então, quando nós vemos a verdade, vemos o que devíamos de ser, desejamos nos arrepender. Então, após o arrependimento e após o batismo da água, em nome de Jesus Cristo, para dentro do corpo espiritual da família de Deus, o corpo espiritual de Jesus Cristo. Não é para dentro de uma congregação, de uma igreja, ou estou batizado nesta igreja, naquela igreja. Não, estamos batizados para dentro do corpo espiritual de Cristo. Quando reconhecemos isso e que fizemos este compromisso de viver uma vida nova, e Deus vê os nossos corações e vê que de facto há um arrependimento verdadeiro,
Então Deus nos dá o Espírito Santo através da imposição das mãos do ministro de Deus. E quando recebemos o Espírito Santo de Deus, este Espírito Santo trabalha nas nossas mentes carnais e muda a nossa natureza humana para uma natureza de Deus. Uma natureza de acordo com o caráter, com a plenitude de Jesus Cristo. Queridos irmãos, os israelitas foram cegos e estão cegos hoje em dia. Vejam comigo em Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11, versículo 32. Romanos 11, versículo 32. Porque Deus a todos encerrou na desobediência. Como? Porque os cegou espiritualmente, a fim de usar misericórdia para com todos. Porque eles estão cegos. Quando eles reconhecerem, por causa dos resultados, das consequências dos pecados, e reconhecerem que o caminho deles é errado, que precisam se arrepender, e então buscam a Deus sinceramente, então Deus nos dá o Espírito Santo de Deus para mudar a nossa mente carnal e para ter misericórdia em nós, porque nos perdoa os nossos pecados pelo sangue de Jesus Cristo. E assim, Ele usa misericórdia para com todos. E por isso Deus deliberadamente cegou, não somente alguns, mas cegou muitos, a maioria do mundo, praticamente do mundo inteiro. Os cegou. Assim, através das consequências dos nossos pecados, aprendemos lições duras, mas muito profundas, muito permanentes. Quando entendemos que as nossas práticas, que as coisas que fizemos de acordo com a nossa grande sabedoria intelectual, de acordo com a nossa mente carnal, quando vemos que essas práticas só causam problemas e dificuldades, então o caminho de Deus fica mais claro para nós como uma solução que produz felicidade e paz. O ponto, queridos irmãos, é que Deus está a criar caráter justo. Isto é, Deus está a criar o caráter de Jesus Cristo em você e em mim, em nós. Isso é um grande milagre. Vejam comigo em Deuteronômio, capítulo 5, versículo 29. Deuteronômio, capítulo 5, versículo 29. Quem dera que eles tivessem tal coração que me temessem e guardassem em todo o tempo todos os meus mandamentos. Deus deseja esse dia que o nosso coração, de facto, esteja virado de livre vontade para temermos a Deus. Isto é ter um respeito completo de Deus e guardarmos os seus mandamentos, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre, para o nosso bem. Deus deseja isso, mas infelizmente Ele permitiu que os nossos corações tivessem esta tendência a seguir o caminho da carne, porque somos pessoas físicas. A nossa mente, por isso, tem esta tendência a ser carnal, de uma maneira natural.
E por isso, Ele nos dá tempo. Deus tem tempo. Deus tem tempo. Ele declarou 7.000 anos para este plano. Nos primeiros 6.000 anos, são os dias de trabalho que Ele permitiu a Satanás e ao homem de fazerem as suas coisas, os seus pensamentos. Mas ao 7º dia, ao 7º milénio, é o dia para termos os pensamentos de Deus. Quando Jesus Cristo vem reinar na terra e estabelecer paz ao mundo. Queridos irmãos, não é que Deus tenha sido de qualquer maneira injusto, porque Deus revelou a Adão e a Eva o caminho certo, mas lhes deu a possibilidade de escolha. Lhes deu, digamos assim, 2 árvores. A árvore da vida, que é o caminho certo, e Ele disse, aqui está o meu conhecimento, a minha maneira, o meu conhecimento de Deus, segue este caminho, é o caminho da vida. Mas deixou a eles a porta aberta para poderem ir, decidirem por eles próprios o que é bom e mal. Isto é, ter o seu próprio conhecimento carnal, a sua própria decisão do que é o bom e o mal. E essa era a árvore do conhecimento do bem e do mal, ou a árvore da morte. Porque o resultado disso foi a morte. E é a morte. Deus deu a Adão e a Eva esta escolha. E eles rejeitaram o conhecimento de Deus, rejeitaram o governo e a autoridade de Deus. Rejeitaram que Deus é quem eles precisam de ir com as suas dificuldades e com os problemas. Rejeitaram que Deus é o nosso governante, que as suas leis, de facto, é que valem. Rejeitaram, por isso, a ajuda do Espírito Santo de Deus, que é representado pela árvore da vida, a ajuda do Espírito Santo de Deus, para seguirem o caminho correto, para moldarem a sua mente, a mente dele, do Adão e da Eva, para ficarem mais com o caráter de Jesus Cristo. Rejeitaram isso. Não foi só o Adão e a Eva. Os descendentes de Noé também rejeitaram. Para a humanidade inteira. Rejeitaram. Lembrem-se a história de Nimrod e da Torre de Babel. Vê-se aí que rejeitaram. E por isso houve a divisão de línguas e isso tudo. A população mundial rejeitou. Depois vieram o Abraão, que foi obediente, então, e assim também o seu filho e neto, o Isaac e o Jacó. E então, Deus deu promessas a eles, através dos israelitas. Mas os israelitas, uma vez mais, mesmo tendo estas, digamos assim, estas capacidades adicionais e benções adicionais e proteção de saírem do Egito e isso tudo, ainda desobedeceram. E fizeram as suas próprias ideias de governo, através dos juízes, através dos reis, rejeitaram o governo de Deus. Hoje em dia o mundo é a mesma coisa, queridos irmãos. Rejeitamos o governo de Deus com as nossas repúblicas, com as nossas democracias, com os nossos reinos, com o nosso capitalismo, com o nosso socialismo, com o nosso imperialismo, com o nosso terrorismo, com o nosso islamismo. Tudo isto não vai dar certo. Tudo isto, nenhum destes métodos vai trazer felicidade ao mundo. Todo o mundo rejeitou o conhecimento de Deus. Vejam em Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Começar do versículo 18. Diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade.
Sim, a verdade de Deus foi dada aos homens. E rejeitaram a verdade. Por causa da injustiça, por causa de que não querem, porque têm uma mente carnal. Porquanto que de Deus se pôde conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim, o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Você basta olhar para a criação, olhar para a beleza da criação, olhar para a beleza de um pôr do sol, para a beleza da terra criada por Deus, as maravilhas de que a vida existe, na terra a vida existe, animais existem, é um milagre, isto é um milagre. Vemos o poder de Deus. E as pessoas dizem, não, foi evolução. Rejeitam a Deus. Rejeitaram a própria divindade e vê-se que rejeitaram o conhecimento. Diz assim, detêm o conhecimento da verdade pela injustiça. Diz assim, ao fim do versículo 20, Romanos 1. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Versículo 21. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Precisamos ter uma atitude de gratidão e dar graças a Deus. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, e colocando-se por sábios, tornaram-se loucos. E mudaram a glória de Deus corruptível em semelhança da imagem do homem corruptível. Mudaram a glória de Deus, que é incorruptível, em semelhança a algo corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus, a mesma coisa que lemos antes, Deus os entregou, tais homens, à imundícia, a leis, a princípios, a regras que não são boas, os deixou ir no caminho errado, os permitiu, os deixou estarem cegos. Pelas concupiscências do seu próprio coração, porque o coração é carnal. É o nosso coração que nos cega, é carnal, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus. Rejeitam a verdade de Deus. Rejeitam a verdade de Deus. E mudaram isso numa mentira. Adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Adoram coisas que eles criaram. Adoram ídolos em vez do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, Deus os entregou às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza, e por isso temos coisas lésbicas hoje. O que é que diz aqui? Paixões infames. Semelhantemente, versículo 27, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens. Queridos irmãos, não pode ser mais claro que a Bíblia condena a homossexualidade. É uma prática condenada por Deus. Cometendo torpeza, recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Queridos irmãos, Deus entregou o mundo a uma disposição mental que é reprovável. Então Cristo veio. A vinda de Cristo. Veio Cristo, então, converter o mundo, tirar a cegueira do mundo? Não. Vejam em Marcos, capítulo 4. Marcos, capítulo 4, versículo 11 e 12. Ele respondeu: a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se lhe ensina por meio de parábolas. Jesus Cristo falou a eles com parábolas. Porquê? Para que, versículo 12, vendo, vejam e não entendam, não percebam. Ouvindo, ouçam e não entendam. Para que não venham a converter-se
e haja perdão para eles. Jesus Cristo não veio para tentar converter o mundo. Não veio para tirar a cegueira da mente carnal. Ele não veio para fazer isso na sua primeira vinda. Ele fará isso na sua segunda vinda, mas não fez isso na primeira vinda. O homem que está cego não sabe a sua própria incapacidade de se governar a si próprio, muito menos de governar o mundo. Simplesmente o homem que está cego não sabe a sua própria incapacidade de se governar a si próprio. Por isso, não é um conflito entre Deus e Satanás, mas Deus tem um plano de criar filhos e filhas dele que sejam fixos, permanentes, leais a ele. E para isso, ele viu que foi necessário deixar que nós primeiro sejamos cegos. Primeiro, sejamos cegos. Para aprender a grande lição de que é a Deus a quem nós precisamos de ir com os nossos problemas. Que as leis de Deus são perfeitas para o nosso bem. E que Ele, Deus, através de Jesus Cristo, o Filho de Deus, é o verdadeiro governante da terra. Isto é, reconhecemos a autoridade de Deus. Então, quando reconhecemos essa autoridade, reconhecemos que precisamos de mudar a nossa mente carnal e reconhecemos que não temos capacidade de governar a nós próprios, por isso precisamos da ajuda do Espírito Santo de Deus, do perdão, que só é possível pelo sacrifício de Jesus Cristo de graça, e depois da ajuda do poder e da mente de Deus, que é o Espírito Santo de Deus, para mudar a nossa mente de uma mente carnal, para nos mudar, para termos o caráter de Deus, isto é, o próprio caráter de Jesus Cristo, para Jesus Cristo viver em nós. Queridos irmãos, não há homem justo. Até o Jó só conhecia Deus de uma maneira imperfeita, porque não o conhecia realmente. Não conhecia realmente o seu caráter. E por isso Deus permitiu grandes problemas e dificuldades a Jó na vida dele para lhe ensinar quem é Deus, para fazer Deus real a ele. Sim, porque Jó tinha a sua própria justiça, era justo nos seus próprios olhos. Falava sempre acerca da sua própria justiça e da sua própria integridade. Mas só Deus é completamente justo. Todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus, como diz Paulo em Romanos 3:23. Não há conflito, queridos irmãos, entre Deus e Satanás. Mas há um plano. Um plano que Deus nos deu uma mente que pode seguir a natureza, a tendência natural e tornar-se uma mente carnal. Sim, é uma mente muito fantástica, muito capaz de pensar, deduzir, fazer e criar coisas. Mas isso é inútil. Isso é inútil se esta mente quer fazer o desejo do homem, que é contra o desejo de Deus. Por isso precisamos chegar a um ponto em que nos arrependemos e queremos mudar a nossa mente através do poder do Espírito Santo de Deus, com a ajuda de Deus, pela misericórdia de Deus, através do sangue de Jesus Cristo, para mudar a nossa mente para sermos pessoas que tenhamos a natureza divina.
Por isso é que oramos. Assim, a tua vontade seja feita na terra, como no céu. A vontade de Deus, isto é, a mente de Deus esteja em nós. Não a nossa mente, não a nossa mente carnal, mas a mente espiritual de Deus. Como lemos um pouco antes, a carne e o espírito militam. Queridos irmãos, quando nós, pela cegueira espiritual, por causa da mente carnal, temos uma oportunidade de fazer a nossa vontade e depois, através de fazermos a nossa vontade, vivemos e sentimos as consequências de fazermos a nossa vontade, isto é, a árvore do conhecimento do bem e do mal, que é a árvore da morte. Quando sentimos as consequências e os resultados deste pecado, de vivermos de acordo com a nossa vontade, então desejamos mudar. Desejamos intensamente de nos arrepender. Porque reconhecemos que somos uma porcaria. Somos porcaria e queremos, de facto, estar arrependidos. Então estamos prontos a ter. Vejam comigo em Romanos capítulo 6, versículo 4. Romanos capítulo 6, versículo 4. Romanos 6, versículo 4. Diz assim: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. Então, quando chegamos a este ponto de que vemos que somos uma porcaria, precisamos de arrependimento, chegamos ao ponto que a nossa própria vontade precisa de ser morta e enterrada através do batismo. Enterrada através do batismo. Isto é um arrependimento verdadeiro. Então vejam em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentais o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Isto é o nosso corpo, sacrifício vivo, isto é, morto e enterrado pelo batismo. E então não vos conformeis quando saímos desta água. Precisamos não nos estar a conformar com este século. Estamos arrependidos, vivemos uma vida nova. Somos um novo homem. Mas estamos transformados pela renovação da nossa mente. A nossa mente que é carnal, estamos a renovar agora essa mente através da ajuda do Espírito Santo de Deus para ficar uma mente divina. Para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paramos de fazer a nossa própria vontade, enterramos isso e agora queremos fazer a vontade de Deus. Queremos seguir a Ele. Queremos as suas leis. Queremos que Ele nos governe a nossa vida. Queremos pedir a Ele conselho quando temos dificuldades e problemas. E reconhecemos que precisamos do Espírito Santo de Deus para nos ajudar a mudar. Exatamente a mesma coisa que o caso do Adão e a Eva. Foram as duas árvores. A vontade de Deus, que é a árvore da vida, e a vontade do homem, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal, a árvore da morte. E assim como lemos, Deus demonstra misericórdia a todos. Deus demonstra misericórdia a todos. A maioria não entende isto, queridos irmãos. A maioria não entende isto. Só aqueles que são chamados por Deus. Muitos seguem falsos profetas. Muitos falsos profetas virão. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à salvação.
O povo hoje em dia está na Babilônia, o mundo está na Babilônia, a grande Babilônia, que engana o mundo todo. Os habitantes da terra estão bêbados com o vinho desta Babilônia, deste mundo. Os que estão cegos podem ser salvos. Podem ser salvos agora se, depois de sofrer as consequências do pecado, buscarem a Deus sinceramente. Vejam comigo em Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11, a começar do versículo 5, está aqui a parábola de um homem que está a pedir pão e então ele está a continuar a pedir pão e vai à meia-noite a pedir pão e bate à porta a pedir pão, a pedir pão, a pedir pão. Então diz assim, no versículo 8, digo-vos que se não se levantar para lhes dar-lhes por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação. Não vai se levantar à meia-noite para dar pão porque é seu amigo, mas vai levantar-se à meia-noite por causa da importunação. E lhe dará tudo o que precisa. Diz, está bem, pronto, deixa-me à vontade, quero ir dormir, mas toma o pão. E diz assim, por isso, versículo 9, por isso vos digo, peçam a Deus, busquem e batam à porta. Precisamos de pedir a Deus, seriamente, para reconhecermos que estamos errados. Pedir a Deus seriamente, de coração, que queremos nos arrepender. Pedir a Deus para nos dar o conhecimento da verdade. Pedir a Deus para seguirmos o seu caminho. Para que Deus lhe retire da cegueira espiritual. E depois, quando Deus o chamar, porque diz assim que se você é importuno, que o ouvirá e lhe dará o pão. Então Deus o chamar, ele só chama alguns que de facto estejam verdadeiramente arrependidos. Deus o chamar. Você tem a coragem de seguir esse caminho. Porque quando você reconhecer a verdade, que se tem que se arrepender e que viver uma maneira nova de vida, tenha a coragem de seguir esse caminho. Esse caminho que lhe é revelado. Então Deus lhe dará o Espírito Santo de Deus. Queridos irmãos, Deus é justo. Deus permitiu que a maioria do mundo esteja cego. E porque estão cegos, nunca tiveram uma chance. Porque pecaram na cegueira. Como Jesus Cristo deu o exemplo em João 9. Deste homem que estava cego de nascença. Simbólico a nós que estamos cegos de nascença. E que no sábado ele viu este homem cego de nascença, misturou um bocado de lama com o cuspo da boca, pôs nos olhos dele e disse a ele para ir lavar os olhos no tanque de Siloé. E ele abriu os olhos e ficou a ver. Queridos irmãos, então Jesus Cristo disse a eles que os cegos verão. Os cegos verão. Queridos irmãos, Deus vai remover a cegueira de todas as nações. Veja aqui em Isaías 25. Isaías 25. Isaías 25. Diz assim.
Isto é um cântico de louvor pela misericórdia divina. Diz assim no versículo 7. Diz assim: destruirá neste monte a cobertura que envolve todos os povos e o véu que está posto sobre todas as nações. A cobertura, esta cegueira. Ele vai tirar essa cegueira. E as pessoas vão ver claramente. Veja no versículo 6. O Senhor dos Exércitos dará neste monte a todos os povos um banquete de coisas gordurosas, uma festa com vinhos velhos, pratos gordurosos com tutanos e vinhos velhos bem clarificados. Veja no versículo 8. Tragará a morte para sempre. E assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos e tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo. Queridos irmãos, Deus vai tirar esta cegueira do mundo. Então as pessoas vão ter a primeira chance que nunca tiveram. Deus é justo. Deus é justo. E por isso esperamos o dia em que Jesus Cristo venha pela segunda vez para tirar esta cegueira do mundo. Vejam no Apocalipse capítulo 21. No Apocalipse capítulo 21. Vejam no versículo 1 a 4. Vi novo céu e nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Deus vai limpar isto tudo. Ele está em controle. Não há debate, conflito com Satanás. Até Satanás receberá o seu castigo. Depois diz, vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu. E vi uma grande voz. E depois no versículo 4, e lhes enxugará os olhos toda a lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Ele vai tirar esta cegueira e vai salvar o mundo inteiro. Queridos irmãos, como diz ao fim do capítulo 22, versículo 20, diz assim, aquele que dá testemunho destas coisas, certamente venho sem demora. Isto é, Jesus Cristo vem sem demora. Ele vem para salvar o mundo. Vem para tirar a cegueira do mundo. Deus é justo. Deus está em controle. E por isso nós devemos dizer, vem, Senhor Jesus.